Vamos aos nossos destaques de hoje. Bom, a possibilidade do general Walter Braga Neto firmar um acordo de colaboração com a Polícia Federal no âmbito do inquérito que investiga a tentativa de um golpe de Estado é considerada remota por integrantes do núcleo próximo de Jair Bolsonaro. No entanto, há um temor de que a prisão do general impulsione outros militares de mais baixa patente a fazerem uma delação. Zé, queria começar esse assunto com você, te ouvindo, né, e saber também da tua opinião. Você acha que esse acordo pode, de fato, sair? Pois é, olha, um deputado me disse que existia a possibilidade, ele falou, eu conversei lá dentro, não sei exatamente quem é lá dentro, né, com a possibilidade de novas prisões aí por esse processo. Por outro lado, o discurso de que estão sendo abandonados os militares, isso é uma tentativa de levar a uma delação. Acho muito difícil que uma pessoa como o general Braga Neto, por exemplo, possa fazer uma delação, porque quem faz uma delação vai entregar a cúpula de alguém. E pelo jeito, pela investigação da Polícia Federal, fica muito difícil saber o que estaria nesta investigação acima de Braga Neto. A gente vê um planejamento, isso aconteceu, a gente vê que alguns chegaram, falaram, olha, vamos fazer, mas não houve na prática o início e desistiram dessa proposta, não houve nada do planejado, não houve tentativa de nada, assim, na prática, né? Mas diante das investigações da Polícia Federal, existe um grupo de generais, principalmente da reserva, dizendo que poderia acontecer a prisão de outros que estariam sendo investigados. E me disseram até o prazo do dia 22 e tal, não houve, não aconteceu. Então, essa é a realidade, que existe essa conversa, esse temor, mas eu acho muito difícil. O Supremo está em recesso parlamentar, para medidas assim, o Supremo tem adotado cautelas de passar imediatamente o assunto ao plenário. Qualquer decisão agora ficaria em ritmo de liminar, de temporário, aguardando lá em fevereiro a volta do plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas, de qualquer maneira, Soraya, as coisas mudam muito por aqui no Supremo Tribunal Federal. Com certeza. E aí, Kriegner, como que você vê essa possibilidade, né, então, de fazer esse acordo de delação premiada com a Polícia Federal, ele que segue preso, né, por uma determinação do ministro Alexandre de Moraes? Olha, Soraya, essa prisão do general Braga Neto, né, que aconteceu aí, é uma prisão bastante controversa e é uma prisão que a gente pode considerar até uma prisão ilegal. Quando a gente olha para a maneira como foi conduzido, essa prisão preventiva sem que houvesse o descumprimento de medidas cautelares, não houve nenhuma medida imposta e essas medidas, e por não haver medidas impostas, elas não foram descumpridas. Então, por que houve essa prisão preventiva? Em cima de um inquérito, em cima de uma investigação que já estava encerrada. Então, agora, como Zé Maria falou, né, tem tantas coisas que é imprevisível o que o Supremo vai fazer. Então, já que é uma prisão ilegal, como é que a gente pode agora tentar traçar um próximo passo? Não dá para saber. Vai ficar a bel prazer da vontade dos ministros, aquilo que eles quiserem executar naquele momento, também aqueles responsáveis por parte da Polícia Federal. E essa, infelizmente, é a situação que nós nos encontramos no nosso país. Essa é a insegurança jurídica que, mais uma vez, cresce e se instaura no nosso país. Então, não dá para saber exatamente os próximos passos. O que é a expectativa minha, e creio que de boa parcela da população também, é que nós não usemos mais o recurso da delação premiada como uma tentativa aí, de produção de conclusões ou de ilações ou coisa do tipo, e até uma técnica aí que se assemelha a outras que foram usadas no passado, simplesmente para se obter uma vantagem na investigação. Então, você passa por cima da lei, faz uma prisão para forçar uma delação que não vai precisar ser confirmada ou não, mas coloca uma série de, acrescenta uma série de outros elementos à investigação. Isso aí fere o princípio da serendipidade da investigação e isso é perigosíssimo. Gani estava fazendo sinalização com a cabeça, concorda com ele? Concordo tanto com o Zé quanto com o Kriegner, foi uma explicação bastante rica aqui que o meu colega trouxe.
E eu vejo o seguinte, né? Para mim está muito claro o que aconteceu. Não haveria necessidade de mais delações, né? Porque o que aconteceu ali? Houve, sim, uma cogitação de um golpe. Agora, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, cogitar um crime, por mais moralmente condenável que seja, não é um crime. Até cabe ali uma discussão de associação criminosa, dado que houve uma cogitação em conjunto, mas não houve a tentativa de golpe de Estado, porque isso pressupõe o início de uma ação que não ocorreu. Eles ficaram ali no plano da cogitação. Talvez uma delação para averiguar se durante o ato preparatório houve o cometimento de algum crime. Por exemplo, o planejamento de um crime não é um crime, mas se eu comprar uma arma no mercado ilegal para cometer o crime, aí é um crime, né, no ato preparatório. Então, talvez investigar se houve algum tipo ali de crime durante este ato preparatório, que, repito, de acordo com o ordenamento jurídico, não é um crime. E só a delação por si só também, ela não é suficiente. Você precisa de uma prova material. Caso contrário, é a palavra de um contra o outro, né? Então, o direito, ele precisa aí da materialidade do crime. Ô Zé, a delação de militares poderia, na sua visão, trazer até um novo patamar de investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro? Existe até um risco de acelerar o processo judicial ou não? Pode dar um novo processo de investigação. Quem domina isso aí é a Polícia Federal. O Supremo já decidiu que a Polícia Federal pode fechar um processo de delação premiada. Já aconteceu, isso passou pelo Supremo, o Supremo concordou, não só o Ministério Público, né? Mas a delação, o processo da delação é um processo novo, é uma lei nova que foi sancionada no governo Dilma. E toda lei, para ser madura, ela tem que passar pelo judiciário. Já houve vários enfrentamentos ali sobre a lei de delação premiada e todas indicam o seguinte: o delator tem que apresentar vantagens para a investigação. A delação não pode ser um perdão ao infrator, ao criminoso. Não é uma espécie de perdão, mas sim uma troca. E a troca tem que ser vantajosa para o coletivo, ou seja, para a investigação. Eu fico me perguntando o que mais um general de reserva pode dar vantagem a uma investigação que já está pronta. Já foram apresentados, inclusive, os indiciados, né? Já estão no Supremo e o Supremo mandou para a Procuradoria, que está analisando aí se denuncia ou não. Então, se já tem indiciados, se a investigação já está pronta, nesse processo fica muito difícil apresentar uma delação premiada. Por outro lado, esse processo vamos dizer, de como será o tratamento na esfera militar, depende do que vai acontecer na esfera civil. Eu conversei com algumas autoridades militares, elas dizem que estão tendo dificuldades para lidar com isso. Aí me citou, por exemplo, o Mauro Cid. Aí já houve um pedido para cortar os salários de Mauro Cid. E a resposta do Exército para mim foi o seguinte: o Mauro Cid não é nem réu ainda. Ele não está condenado. Então, como cortar salários dele? Como impedir, por exemplo, o progresso na carreira? Então, é muito complexo. É um momento novo que o próprio Exército está vivendo. Então, uma delação, por exemplo, o delator vai querer se livrar de um processo militar, que poderia caçar a sua aposentadoria. Isso é prioridade para os generais de pijama, como dizem aí, que estão envolvidos nesse processo. É não caçar a reserva, a aposentadoria deles. Isso é uma grande luta jurídica, sim. Agora, Kriegner, a percepção, então, de que com essa possível delação, né, militares de menor patente, né, fiquem aí com medo, com receio de que tenham que também fecharem esse acordo de delação, isso você acredita que isso possa acontecer? Com certeza, traz um senso de insegurança para todo mundo, né? Na verdade, coloca todo mundo em risco. A gente está falando de um general 4 estrelas, altamente renomado, com uma carreira ilibada, uma série de fatores falando aí a respeito, atestando a seriedade desse general e que, como eu falei, foi preso de uma forma ilegal.
O que o Zé Maria traz agora é realmente muito relevante, porque o que mais ele poderia acrescentar a essa investigação? Não tem como a gente não olhar para isso e entender que isso é uma espetacularização, uma politização de um processo que deveria ser meramente policial, investigativo e trazendo conclusões. O relatório da Polícia Federal é cheio de ilações e várias possibilidades, dizendo talvez, possivelmente, isso, aquilo, mas sem nenhuma conclusão de fato que você consiga ver a evidência, a matéria ali e, portanto, o resultado, né? A consequência, a conclusão que é chegada. É tudo uma grande conexão de ideias que podem dar muito certo, quanto podem dar muito errado. Só que no meio disso estão reputações de pessoas, estão instituições envolvidas, instituições seríssimas como o próprio Exército Brasileiro, e nisso a gente vê a insegurança mais uma vez reinando no nosso país.